Boa noite, sejam bem-vindos ao episódio número 1 do nosso podcast Descomplicando a Neurologia, onde eu sempre trago neurologia baseada nas melhores evidências científicas e sempre aplicáveis ao seu cotidiano. Eu sou Daniel Escobar, neurologista, e hoje eu trago aqui o meu amigo José Fiorotti para conversar um pouco sobre AVC, como está o cenário do AVC no Brasil, no Espírito Santo e no mundo, e como nós podemos agir diante dessa doença. Fiorotti, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado, Daniel. É um prazer iniciar esse novo plano aí na sua bem-sucedida carreira. Sinta-se como um tripulante do Titanic. Não, mas esse não vai afundar, não. No primeiro episódio, mas que sejam muitos. E você vai participar de outros, com certeza. Será um prazer. Vamos lá, então vou começar pedindo para você se apresentar. Quem é José Fiorotti em 1 minuto? Bom, eu sou neurologista, pai da Sofia e da Alice, coordeno já desde 2012 a unidade de AVC do Hospital Estadual Central, coordeno também o serviço de AVC do Hospital Meridional Cariacica. Me formei já há bastante tempo, apesar de não parecer, mas formei em 2001 na UFES, fiz minha residência, pós-graduação e mestrado na Escola Paulista de Medicina em São Paulo e também sou amigo do Daniel. Tava indo bem até chegar a sua amizade comigo aqui, que aí te fez mal para sua carreira aí, para sua fala. Mas vamos lá. Então, certamente o que a gente já consegue ver é que a gente está falando com uma autoridade, não só no Espírito Santo, como no Brasil, né, no tratamento de AVC. Justamente sobre esse tema que a gente vai abordar. Como nós estamos no cenário do AVC no Brasil e no Espírito Santo. Aliás, exatamente com essa pergunta que eu vou começar. Como está, hoje em dia, na sua opinião, o Brasil no tratamento do AVC, do ponto de vista global, sem especificar público ou privado? Tá. O Brasil, ele tá bem. No cenário de países em desenvolvimento, talvez ele seja um dos melhores países no tratamento do AVC hoje em dia. Tá? Existe um grupo muito forte, liderado aí pela Sociedade Brasileira de AVC, com pessoas importantes nacionalmente e internacionalmente. Todo mundo já viu falar da doutora Sheila, que já foi presidente da World Stroke Organization, o professor Otávio, a professora Mara Amélia, a professora Gisele de São Paulo. Então, pessoas que são speakers nos congressos internacionais. Então, o Brasil está sempre muito bem representado do ponto de vista de produção científica, inclusive. E no atendimento do AVC, o Brasil foi talvez um primeiro, provavelmente, país em desenvolvimento que já incorporou a trombectomia mecânica no tratamento do AVC no SUS. É um país que já há muito tempo faz trombólise venosa. Então, eu me arrisco a dizer que, muito provavelmente, entre os países em desenvolvimento, o Brasil talvez seja o melhor no tratamento do AVC hoje em dia no mundo. E dentro do que você estava falando, a gente tem grandes nomes no Brasil representando o AVC e também tem brasileiros fora do Brasil, né, no mundo inteiro, nos Estados Unidos, o professor Raul. Isso aí. Né, representando bem o país, né, e no cenário mundial como centro de tratamento. O Brasil ele tem representação hoje não só assistencial no AVC, mas também em produção científica. Produção científica, né? Até porque a gente tem um grande número, um fator que ajuda muito, que é o N, né? O grande número de pacientes, né? Sim, nós temos o grande... Sim. Esse é um ponto importante porque a literatura mostra, né, que o AVC está diminuindo em países desenvolvidos, mas aumentou praticamente 100% aí nos últimos 10 anos em países em desenvolvimento, países nos quais se inclui o Brasil. Então o AVC cada vez mais é uma doença prevalente em países mais pobres, países em desenvolvimento, em populações que têm essas características. Hoje nós vamos conversar de vários aspectos do tratamento do AVC aqui. Eu costumo dividir o tratamento do AVC em 3 grandes partes, né? Tratamento de fase aguda, o tratamento de investigação da causa, né? E o tratamento de reabilitação. No ponto de vista de tratamento de fase aguda, acho que essa pergunta, muita gente vai se surpreender com a resposta que o José Fiorotti vai dar. Onde nós estamos mais avançados na realidade? No sistema público ou no sistema privado, no Brasil? Então, são realidades diferentes e cada estado também tem as suas particularidades quando a gente pensa no Brasil. O fato é que nós possuímos 4, hoje talvez 6 ou 7 estados no Brasil em que provavelmente se você for atendido pela rede pública, você vai ser atendido mais rápido, tá? E possivelmente com mais qualidade. Em outros estados do Brasil, as terapias de reperfusão, especialmente a trombectomia mecânica, elas não estão disponíveis na rede pública, tá? De uma forma geral. Então, você ainda vai ter mais chances de conseguir ter acesso à trombectomia mecânica especificamente dentro do ambiente privado e de plano de saúde. Então, a gente precisa contextualizar. Eu poderia dizer que
O tratamento do AVC no SUS, ele está muito bem representado no Brasil, vindo do sul para o norte. É no Rio Grande do Sul, ela já tem uma cultura há bastante tempo, no Hospital de Clínica de Porto Alegre, liderado lá pela doutora Sheila, já há bastante tempo, com trombólise, trombectomia mecânica, pesquisa científica. Subindo os estados, hoje em dia, Santa Catarina também já tem seu serviço de trombólise, trombectomia na rede pública. O Paraná, dentro principalmente da Universidade Federal do Paraná. São Paulo, Ribeirão Preto, foi uma das pioneiras, né, lá onde você fez sua formação, tanto em trombólise como trombectomia mecânica, lideradas pelo professor Otávio. São Paulo, Campinas também tem, né, o serviço. Botucatu. Tem Botucatu. São Paulo, capital, por incrível que pareça, a trombectomia mecânica está demorando, né? A professora Mara Amélia vem trabalhando pesado nisso, com o apoio da Sociedade Brasileira de AVC, para criar essa rede 24 horas, 7 dias por semana em São Paulo, capital, no SUS. Infelizmente, o Rio de Janeiro ainda é um certo vazio assistencial no SUS, né? Passando pelo Espírito Santo, nós podemos dizer que nós somos um estado muito bem representado, tá? Já desde 2012 no SUS, com a unidade de AVC do Hospital Estadual Central, fazendo trombólise, trombectomia mecânica de uma forma rotineira desde 2018, mais recentemente, de 2020 para cá, a criação do serviço em Cachoeiro de Itapemirim, também no norte do estado, em Colatina, para trombólise venosa. Minas Gerais também é um estado que tem serviço de trombólise venosa bem no SUS do estado. Dá uma aula de geografia isso aí, na verdade. Trombectomia né? mecânica, trombectomia mecânica eles não têm, né? Não tem no SUS ainda, em Minas Gerais. No Nordeste, felizmente, alguns estados... Acho que Patinga lá, até o mas Fernando pelo SUS eu acho que não. Não foi não, foi privado, né? Pelo SUS não. A gente até recebeu o pessoal de Minas Gerais aqui no Hospital Central, eles vieram conhecer o nosso serviço e eles têm bastante trombólise venosa, mas trombectomia mecânica no SUS ainda não. No Nordeste, eu sei que eu posso dizer que tem o serviço de Alagoas, que está muito bem estruturado. Pela Letícia. O Piauí, tá? Piauí é referência, atendimento, tá, né? Muito bonito. O Irapuá e o Romilton estão lá fazendo... Usando telemedicina. Telemedicina. E o Ceará, que já tem história já há algum tempo, né? Liderado lá pelo Franzé e pelo o Francisco. José Luiz. Isso aí. E foram estados aí... Foi o estado que mais colocou paciência no estudo Resilience, né? Então, eles têm uma história com a trombólise, com a trombectomia já. Eu não vou conseguir lembrar de todos os serviços do Nordeste. O Norte ainda está começando a região Norte talvez com certeza, onde o atendimento pelo SUS é o maior vazio assistencial. E no Centro-Oeste a gente tem o serviço de Brasília, né, com a Letícia, temos o serviço de Goiás com o Marco Túlio. Então, se eu estiver esquecendo de algumas, esses com certeza são os principais serviços pelo SUS no Brasil. E no privado, aí é difícil falar todos, né? Mas acredito que todos os estados do Brasil hoje façam trombectomia mecânica e trombólise venosa no serviço privado. Mas o volume do serviço privado ele é muito menor do que no volume do que no SUS, né? Se nós trouxermos aqui para a nossa realidade no estado do Espírito Santo, a gente tem aí, mais ou menos no Hospital Estadual Central, 10 atendimentos dia de AVC, né? Vão dar aí 300 por mês. Você imaginar que a gente faz 30 a 35 trombólises venosas, 25 a 30 trombectomias mecânicas, eu me arrisco a dizer que provavelmente 90% dos pacientes com AVC atendidos no estado, eles são atendidos no SUS. E os tratamentos de fase aguda também são feitos no SUS. Com certeza. Isso aí. Eu acho que é importante a gente colocar que a gente vive numa ilha, que a maioria das pessoas não tem dimensão de quão privilegiados nós somos, né? Privilegiados não, né? Quanto esforço teve para a criação dessa ilha de atendimento, né? Eu diria que muito desse esforço da sua parte para ter um atendimento de qualidade ou atendimento de AVC. Esses números de 30 trombectomias no mês, de 10 atendimentos de AVC numa rede pública, são números que são comparáveis aos maiores estados do Brasil e certamente maior. Em proporção de número de habitantes, eu não tenho dúvida nenhuma que nenhum outro estado no país faz essa quantidade de atendimento. Não faz. Proporcionalmente, o Espírito Santo proporcionalmente, e não só proporcionalmente, mas em número está sempre ali entre os 3 primeiros. Verdade. Então, realmente, isso dá ao capixaba
né, uma condição muito boa no tratamento agudo do AVC. Agora, você falou em relação ao sistema privado, né? E eu acho isso muito importante a gente comentar, porque o que a gente vê são os hospitais que passaram nos últimos 10 anos, começou com um hospital, outro hospital, e agora todo hospital privado, basicamente, grande hospital privado, ele tem que ter um neurologista, tem que ter um atendimento, um protocolo de AVC, senão já é falha assistencial grave. Aquilo que era um diferencial, hoje em dia, né, não pode mais ter um hospital que você não tem um protocolo de AVC, isso não é inadmissível, né? Um hospital, assim... claro, os grandes hospitais, né? É impossível você ter um protocolo de trombólise e principalmente trombectomia em todos os hospitais. É um tratamento caro, diferenciado. Como você disse, existe pelo menos uma supervisão de uma equipe de neurologista. Idealmente é que o neurologista esteja lá presencialmente. E pelo menos vai ter que ter alguma equipe de neurointervenção à disposição, de sobreaviso. Mas a verdade é que aqui na Grande Vitória nós temos pelo menos 4 ou 5 grandes hospitais que hoje tem serviço de trombólise venosa e de trombectomia mecânica disponível, apesar dos números não serem tão grandes. Não, nem de perto, né? Mas se chegar lá, vai ser atendido, né? Então, isso é uma coisa muito boa. Hoje, Vitória e o Espírito Santo, de uma maneira geral, é um estado que tem bastante neurologista. Muito. Bastante neurologista, uma cultura que se começou já há algumas décadas, né, de formação de neurologistas vindo lá da Universidade Federal do Espírito Santo, com a professora Vera, que foi incentivando, estimulando pessoas a gostarem de neurologia. E nos últimos 20 anos a gente percebeu um número exponencial, né, de aumento de neurologistas voltando para o Espírito Santo. Isso permitiu que várias equipes fossem formadas. Então, dentro desses hospitais privados, hoje você consegue ter equipes também de neurologistas clínicos para atender o paciente com AVC, que chegar lá 24 horas por dia. Então, eu acho que a gente é privilegiado, sim, aqui nesse cenário de ter um atendimento de AVC tanto no SUS como no ambiente da medicina privada. Outro ponto importante também que eu acho que contribuiu e contribui para que a gente tenha um atendimento em grande escala do AVC é o SAMU, né? Porque a gente só vai conseguir atender, né, quando a gente só trata aquilo que a gente sabe o que é e o que chega pra gente. Senão, não tem como, né? É isso aí. O trabalho que o SAMU 92 faz aqui no Espírito Santo é um trabalho diferenciado, né? Então, assim... A importância de você falar o SAMU 92, que é pra já pegar o nome correto para a população saber. SAMU 92. O atendimento do AVC começa com a identificação dos sintomas e com a comunicação rápida ao SAMU 92. O SAMU 92, ele é, pelo protocolo do Ministério da Saúde, o responsável para direcionar o paciente para onde ele deve ir. Seja para o tratamento público, seja para o tratamento privado. Mas se você estiver tendo qualquer suspeita de AVC, você deve ligar para o SAMU 92. E aqui no estado, nós temos SAMU 92 que cobrem todos os municípios do estado. E seja no sul, na região metropolitana ou no norte, o SAMU sabe para qual hospital levar. E eu posso dizer mais aqui pela região metropolitana, por causa do nosso serviço aqui no Hospital Estadual Central, que realmente o trabalho do SAMU é um trabalho de muita boa qualidade, né? O diagnóstico clínico tem uma taxa de acerto próximo de 80%. 80% dos pacientes que eles levam para o hospital realmente são casos de AVC. Então, quer dizer, só de conversar, examinar o paciente, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, a maioria das ambulâncias não tem médico. Né? Então, esses outros profissionais fazem esse diagnóstico e acertam praticamente 80% das vezes. E o SAMU é um grande parceiro do atendimento do AVC, né? Ele traz o paciente rápido, ele entende a prioridade de levar o paciente com AVC o mais rápido possível. E graças a essa parceria que nós temos esses números de 10 atendimentos. É uma cultura, né? Eu acho que o SAMU e o Hospital Estadual Central criaram uma cultura de atendimento de AVC. Certamente é uma equipe muito, uma dupla, né? Muito preparada para fazer o trabalho que faz. Não é à toa que os números estão aí representando de forma tão significativa. Agora, só para explicar de uma forma bem clara para a população a importância disso. A gente trouxe aqui que nós estamos numa ilha de tratamento de AVC de fase aguda porque nós fazemos grandes taxas de trombólise, grandes taxas de trombectomia. Eu queria que você explicasse o que são esses procedimentos e qual que é a importância disso para o tratamento do AVC. E, claro, eu queria que você incluísse na explicação desses dois pontos também que nós não podemos deixar de falar, que é a unidade de AVC. Tá. Então, vamos lá. O AVC, né, acidente vascular cerebral, ele vai ocorrer por 2 motivos. Ou uma artéria entope, que aí é o AVC isquêmico, ou uma artéria rompe, que é o AVC hemorrágico. A trombólise venosa e a trombectomia mecânica
são formas de tratar o AVC isquêmico, né? Esse que tem um entupimento da artéria. Ele é o mais comum. 80, 85% dos AVCs eles são isquêmicos. Quando um paciente está com uma artéria entupida, nós precisamos desentupir essa artéria o mais rápido possível. Porque com a artéria entupida, não chega no cérebro nem sangue, e não chega sangue, não chega oxigênio, não chega glicose. O neurônio morre muito rápido. Tá? Poucos minutos ele tem uma morte irreversível se ele não receber oxigênio e glicose. Nós temos muitos neurônios, né? Muitos. Mas só para vocês terem uma ideia, quando há um entupimento de uma artéria de grande calibre, tipo uma carótida, a cada minuto, quase 2 milhões de neurônios morrem. E esses neurônios que morrem, eles não vão voltar a viver com a trombólise e com a trombectomia. Esse tratamento serve para a gente abrir aquela artéria para que os outros neurônios que estavam sobrevivendo ali mais algumas horas não morram, né? Que são aqueles neurônios que estão naquela região de penumbra que a gente chama. Então, o que é a trombólise venosa? A trombólise venosa é um medicamento aplicado na veia. Esse tratamento foi aprovado nos Estados Unidos em 1995. Então, a gente está agora completando 30 anos da trombólise venosa no mundo. Estudo NINDS. É isso aí. E esse medicamento, quando ele dissolve o trombo, permite que o sangue volte a passar, então menos neurônios vão morrer, tá? A trombectomia mecânica é diferente. A trombectomia mecânica ela foi aprovada em 2015, então ela é bem mais recente. Nós estamos comemorando agora 10 anos da trombectomia mecânica no tratamento do AVC. E ela é um cateterismo feito pela virilha do paciente na maioria das vezes. O neurointervencionista sobe esse catéter, vai lá através da carótida, encontra onde está esse trombo entupido, seja no pescoço ou dentro do cérebro, e retira esse trombo, seja aspirando ou colocando um stent nele que se adere ao trombo e puxa. Um saca-rolha, né? Isso aí. Então esses tratamentos eles são o que há de mais moderno no tratamento do AVC isquêmico. Não é todo paciente que pode receber, né? No caso da trombólise venosa, depende muito do tempo. Então, para a grande maioria dos casos, você tem que chegar dentro das primeiras 4 horas e meia, se você for usar só uma tomografia de crânio para fazer o diagnóstico. O paciente tem que chegar rápido, a tomografia tem que estar boa ainda, não pode ter isquemia grande, jamais pode ter hemorragia. E tem alguns outros critérios de exclusão que não vale a pena a gente citar agora. Bom, a trombectomia mecânica a gente tem um tempo maior, na prática, praticamente até 24 horas, utilizando apenas uma tomografia de crânio, mas também esse paciente tem que ter uma tomografia de crânio ainda boa, com tecido cerebral que possa ser salvo, e alguns outros critérios de exclusão também, mas estima-se que de todos os AVCs isquêmicos, 30% a 40% deles vão ser candidatos à trombólise venosa e 20% a 30% vão ser candidatos à trombectomia mecânica. Então, basicamente, essas são as duas formas de tratar o AVC isquêmico na fase aguda, como você disse no início da nossa conversa. E a unidade de AVC? A unidade de AVC, ela é o princípio, tá? De todo tratamento de AVC. Então, se você vai montar um serviço de AVC, seja no público ou no privado, a forma correta é que você estruture uma unidade de AVC, uma área específica dentro do seu hospital, onde os pacientes com AVC ficam internados, onde tem neurologistas acostumados a atender AVC, enfermeiros acostumados a atender AVC, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, equipe clínica de suporte, entre outros profissionais, porque atendendo o tempo todo pacientes com AVC, você vai reduzindo as chances de complicações. Então a unidade de AVC, vários estudos no mundo provaram que ela reduz mortalidade, ela reduz o tempo de internação, ela reduz complicações infecciosas, de uma forma geral ela reduz custos. Então, ter uma unidade de AVC, ou pelo menos algo parecido, uma neuro-UTI, talvez vascular, um ambiente acostumado a atender pacientes com AVC, mesmo que esse paciente não faça trombólise nem trombectomia, ele vai ser melhor atendido, ele vai ter menos chance de ficar com sequelas e vai ter mais chances de receber alta precoce. Perfeito. Eu acho que dentro desse tema de unidade de AVC, na base de tudo, e dentro também da nossa conversa sobre ilha de tratamento do AVC, que é o Espírito Santo, de uma forma geral, a gente pode colocar, né, obviamente a região metropolitana como uma área de destaque no cenário nacional, mas se pegar o Espírito Santo como um todo, a gente também, né, tem uma certa assistência AVC em todo o estado. Temos, acho que 3 unidades de AVC no estado. Hoje no SUS, nós temos um serviço em Cachoeiro da Pimirim. Cachoeiro, no sul. Temos um serviço em Colatina, tá, que faz trombólise venosa também.
Há um serviço ainda no SUS que está sendo estruturado agora no extremo norte, na região de São Mateus. São Está Mateus. começando agora a estruturar pelo SUS. Então tem mais a gente aqui em Vitória. E mais gente aqui em Vitória, né? Serão 4 serviços. Três com certeza já estão 3 operantes. já estão e São Mateus está estruturando. Em via de estruturação. E no privado, é um pouco mais complexo esse conceito de unidade de AVC. Né, dentro do ambiente privado. Acabam que os pacientes com AVC acabam indo para UTI. Ou no máximo uma neuro-UTI. Pelo menos os primeiros 5 dias na fase aguda, eles acabam ficando na UTI, recebendo os cuidados intensivos, a monitorização que precisa ser feita, e depois acabam indo para os apartamentos e enfermarias. E tanto no sul como no norte do estado, no serviço privado, além da região metropolitana, nós também temos serviço de trombólise e trombectomia. Justamente isso. E você acha então que mesmo com a nossa realidade local, um paciente ter um AVC lá no norte do estado, na fronteira com a Bahia, ele vai ter um desfecho diferente no AVC isquêmico do que um paciente tiver um AVC aqui na região metropolitana? Ainda, infelizmente, sim. E responda, desculpa te interromper, mas só conclua a sua resposta, incluindo o conceito de drip and ship, explicando pra gente como que isso funciona, se isso é uma saída pertinente. Então, realmente, do norte do estado, né, de Colatina para cima ali, como eu disse, o serviço ainda não está totalmente estruturado, existem, né, discussões em andamento aí junto com a Secretaria Estadual de Saúde. Um grande hospital novo vai ser construído agora, está sendo construído agora em São Mateus, e há um projeto para que lá tenha uma unidade de AVC, já conversei com o diretor de lá. Mas um paciente lá divisa com a Bahia, ele está muito longe desses centros de trombólise. O ideal é que qualquer paciente possa receber um trombolítico e no máximo com 3 horas do início dos sintomas. Seria o ideal. Então, quanto mais longe o paciente, mais difícil para ele ter o diagnóstico tomográfico, porque sem uma tomografia você não consegue fazer nada no tratamento do AVC. Então, primeiro esse paciente tem que chegar no hospital, que ele faça uma tomografia, e se nesse hospital tiver um protocolo de AVC, ele pode começar a fazer a trombólise venosa, e se ele for candidato à trombectomia mecânica, ser transportado. Então, esse conceito de drip and ship, ele é muito utilizado em outros países. Aqui no Brasil ele funciona muito no interior de São Paulo, ele funciona também no Rio Grande do Sul. Aqui com a gente um pouco também, né? Um pouco também. Ele funciona assim, quando o paciente tem indicações de trombólise e trombectomia, aqui no estado ele funciona nesse modelo. Que não dá para sair botando trombectomia em todos. Em outros estados o drip and ship pode funcionar um pouco diferente. Eu sei que tem, por exemplo, o modelo de São Paulo, ele funciona muitas vezes assim. É feita uma trombólise venosa num hospital menor, muitas vezes com um médico de clínica, um clínico geral, supervisionado por um neurologista por telemedicina, por telestroke. E é feito lá, começa a trombólise venosa, ele é transportado recebendo o trombolítico e vem para um centro de referência onde tem uma unidade de AVC. Esse modelo funciona muito em Ribeirão Preto. Agora, o drip and ship que nós temos aqui no Espírito Santo é mais voltado para quando o paciente é candidato a trombólise venosa e trombectomia mecânica. Então, se o paciente está lá em Cachoeiro, ou está lá em Colatina, ou está lá em São Mateus, e ele faz uma tomografia e uma angiotomografia e mostra que ele tem lá uma oclusão de grande vaso, de carótida. Entre aqueles 20%, 30%. Isso. Então, ele, além da trombólise venosa, ele precisa fazer a trombectomia mecânica. Então, ele começa a trombólise venosa lá, e é transportado, recebendo o trombolítico, para chegando aqui em Vitória poder fazer a trombectomia mecânica. Então, é o drip, que é a trombólise venosa, e o chip, que é o transporte, trazendo para a região aonde tem trombectomia mecânica ou aonde tem unidade de AVC mais estruturada. Esse é o modelo utilizado no mundo todo, né? Nada disso acontece, né? O mais difícil para que a população consiga ter a chance de receber um tratamento como esse, sem dúvida nenhuma, é a educação da população para reconhecer os sinais e os sintomas de AVC. Talvez, diferente do infarto agudo do miocárdio, onde o paciente tem dor, né, o AVC, ele, infelizmente, né, talvez a gente possa dizer assim, ele não dói. Porque todo mundo que chega no pronto-socorro com uma dor no peito, falando, meu peito está doendo, ai, todas as pessoas envolvidas, toda a equipe médica e todos os profissionais de saúde, todos os familiares têm a clara noção que isso é uma emergência médica. O AVC não. O AVC com o idoso, né, que não está mexendo um braço ou que está com a boca torta, essa noção de emergência acaba não passando. Vamos deixar no cantinho então, ali. Ele vai dormir, né? Vai dormir. Para ver se melhora. Vai dormir para ver se melhora. Vamos cobrir que às vezes está com frio, não comeu bem. Então a gente precisa de ter a noção que um sintoma, um déficit neurológico súbito,
perda de força em um lado do corpo, boca torta, dificuldade de falar, tentar falar uma coisa e sair outra, a pior dor de cabeça da vida, um desequilíbrio súbito, são sinais que remetem a uma emergência médica. E uma emergência médica que necessita de uma ação imediata. José Fiorotti, qual que é a ação imediata na suspeita de AVC? Então, como você disse, 80% das vezes é fácil reconhecer um AVC, né? Boca torta, um lado do corpo fraco e dificuldade para falar. Se um desses sintomas ocorrerem de forma súbita, a coisa mais importante é entrar em contato com o serviço de emergência. E no caso, no Brasil, é o SAMU 192. Então, se você tiver numa região onde tem SAMU 192, é isso que você deve fazer. Se infelizmente você tiver numa região onde não tem atendimento do SAMU 192, o que graças a Deus não é aqui no caso do Espírito Santo. Todas as cidades do estado são cobertas. Mas se você estiver em alguma região do Brasil, né, se você estiver assistindo esse vídeo de outra região, e aí na sua cidade não tem SAMU 192, o ideal é que você procure saber qual é o hospital da sua cidade que tem um serviço de AVC, para que você possa ir para lá o mais rápido possível. Então, suspeitou de AVC, não deve dar água com açúcar e ver se o paciente vai descansar um pouquinho, não é isso? Você falou essa frase realmente que um antigo professor-chefe da pós-graduação lá em São Paulo falava, pena que o AVC não dói, porque isso atrapalha muito o diagnóstico. Então, ligar para o SAMU 192 ou ir para o hospital que tem condições de atender o AVC, que nem sempre é o hospital mais perto, não se deve para a UPA, não se deve para a unidade de saúde. Tá? Até abrir a ficha na UPA. Você vai perder tempo. Enfermeiro reconhecer, esses locais não têm esses locais não têm tomografia. Não tem tomografia. Então, se você está suspeitando de um AVC, você não deve ir para a UPA, você deve ligar para o SAMU. Tá? A nossa estatística aqui do Espírito Santo, que a gente acompanha já há algum tempo, mostra que os pacientes do SUS, quase 50% dos AVCs, eles vão para a UPA. E da UPA, o SAMU leva para o Hospital Central. Quer dizer, são pacientes que praticamente perderam a chance de trombólise venosa, porque eles foram lá para a UPA até ser atendido, até conseguir fazer a triagem. Então, realmente, o primeiro motivo é, suspeitou com esses sintomas que você disse, ligar para o SAMU 192. Agora eu vou fazer uma pergunta que é um pouco difícil a resposta, imagino eu. Eu tenho plano de saúde, pago lá meu plano de saúde. Ainda assim, a melhor conduta você acha que é ligar para o SAMU 192? Sim, aqui no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, eu acho melhor ligar para o SAMU 192. É o que eu falo para minha família, é o que eu falo para meus pais. Porque o SAMU 192, ele pode eventualmente te levar para um hospital privado, tá? Se for mais perto e tiver atendimento de AVC, ele só vai levar nesse cenário, se ele for mais perto e tiver atendimento de AVC, né? Agora, a grande vantagem é que se você for de carro, você vai ficar preso no engarrafamento. Entende? Você pode, no desespero, causar um acidente automobilístico. Então, assim, a melhor maneira de ser transportado para o lugar certo... Um atendimento básico ali, uma hipoglicemia. Isso, o SAMU já vai conseguir tratar. Oxigênio, corrigir uma hipoglicemia. Isso você não pode fazer no seu carro. Não pode. Então, ligar para o SAMU 192 é o básico. É a melhor forma, seja para você que tem plano de saúde, ou seja para você que tem... atendimento pelo SUS. E outro ponto favorável do SAMU ainda é que mesmo no cenário especificamente do SUS, e eu sei que alguns hospitais privados também existe algum tipo de conexão, a gente faz o aviso de chegada, né? Ou seja, né, quando o SAMU está se deslocando em direção ao hospital de origem, ele já avisa a central e a central avisa o hospital. Então, quando o paciente chega lá, nós já estamos com o plantonista lá. É o modelo que a gente utiliza no Hospital Central, né? O SAMU liga pra gente, a gente recebe uma ligação, você trabalha lá comigo. Então, a gente já pré-notifica toda a equipe da enfermagem, já pré-notifica a tomografia. Quando o paciente chega, tá todo mundo esperando o paciente, é dada prioridade para ele. Isso permite resultados fenomenais, né? Como fazer uma tomografia com tempo médio de 10 a 15 minutos. Isso é importante que a população entenda, assim, a tomografia é um exame que ele tem uma complexidade elevada, né? E dentro de um hospital de referência bem treinado, como nós temos um hospital na região metropolitana, o tempo médio de todos os pacientes, do tempo que eles chegam, que eles abrem a ficha lá, até realizar a tomografia e até fazer o diagnóstico do que é realmente um AVC, é 10 minutos, né? Isso aí. O tempo que a gente calcula, em média, 10 a 15 minutos para já ter o diagnóstico. O paciente entrar no hospital e já até ter feito a tomografia. Isso permite que a gente comece o tratamento trombolítico com uma média de 25 minutos. 25 minutos, né? Um resultado fenomenal, porque você pode ter em média até 60 minutos para tratar, né? Voltando naquela taxa lá de que você perde por minuto 2 milhões de neurônio. Tempo literalmente tempo é cérebro. Tempo é cérebro, isso aí. Né? Conversamos aí bastante sobre o cenário que acaba trazendo mais atenção para
a população, que é mais empolgante para nós neurologistas, que é o tratamento de fase aguda. Agora vamos falar um pouco da reabilitação, que está no outro polo aí, da nossa questão. A gente sabe, né, que a reabilitação no Brasil, ela tá diferente do tratamento de fase aguda, né? Sim, sim. A gente precisa evoluir muito no quesito de reabilitação. Qual que é o problema e como que a gente pode resolver? Eu vejo dois cenários, né? Também a reabilitação no SUS e a reabilitação no ambiente privado. Bom, a reabilitação, como você disse, né? Vamos lembrar que 30%, 40% vão ser candidatos a trombólise, 20% vão receber trombectomia mecânica, mas vai ter uma parte de pacientes que vão ficar com sequelas. Bom. E mesmo esses que receberam a terapia de fase aguda, isso não é igual a 100% de resolução do quadro, né? O AVC fica menor, você tem menos sequelas, mas ainda assim você tem sequelas. E os estudos mostram que a reabilitação iniciada logo após as primeiras 24 horas, ela é fundamental, né? Um estudo até avaliou essa reabilitação ultra precoce, né, nas primeiras horas, mas não mostrou muita vantagem. Mas você começar a reabilitação no dia seguinte ao AVC, é 100% indicada, né? Então você ainda consegue ter alguma reabilitação no ambiente hospitalar, né? Então, numa unidade de AVC. Quando você está dentro de uma unidade de AVC, você recebe ali a avaliação da fono, a avaliação do fisioterapeuta, 2 ou 3 sessões por dia, mas você vai ficar 5, 7, 10 dias internado. Quando você recebe alta, aí que vem o grande desafio. Então vamos lá. No ambiente do SUS, o grande desafio realmente são que existe pouquíssimos centros de referência de reabilitação com vagas disponíveis, né? Aqui no Espírito Santo, basicamente, nós temos um, né? O que é o CREFS. Então você imagina que ele não comporta. Eu te disse que a gente recebe 10 pacientes por dia, só no Hospital Central. Então você coloca no privado e nos outros hospitais da rede pública. Como é que você vai absorver esses pacientes para que eles possam fazer fisioterapia, fonoterapia? Então, o grande problema, o maior gargalo hoje em dia, na minha opinião, é que não tem vaga para todo mundo. O paciente, quando recebe alta, ele recebe alta com os encaminhamentos. Ele recebe caminhada ao fono, caminhada ao físio, mas dentro do ambiente do SUS, o principal momento, para mim, a principal dificuldade é o gargalo de falta de vagas. Nós precisaríamos aumentar. E esse não é um problema só do Espírito Santo, viu, Daniel? No Brasil inteiro, existem poucas vagas de reabilitação. Nós temos alguns centros de excelência, né, de reabilitação no Brasil. A Rede Sara, por exemplo, a gente sabe disso. Mas são pouquíssimos locais que conseguem. Inclusive, esse foi um dos gargalos na época que nós decidimos participar do estudo Resilient da trombectomia mecânica, né? Muitas pessoas falaram, bom, capaz isso não dá certo no Brasil, porque os pacientes vão fazer um tratamento caríssimo e depois vão reabilitar onde? Né? Porque a gente já sabia desse gargalo 10 anos atrás. E acho que a gente evoluiu pouco, né? Mesmo aqui no estado, a gente é um exemplo nacional de trombólise e trombectomia, mas ainda temos muitas dificuldades em oferecer vagas de reabilitação com fisioterapia e fonoterapia para todo mundo. Porque depende de gente, né? Depende de fisioterapeuta mas, sabe, assim, doente acamado, né? Fisioterapeutas e fonoaudiólogos disponíveis nós temos. Nós temos faculdades de fisioterapia e de fonoterapia. O problema todo é como custear isso, como organizar isso dentro do SUS para pagar por esses centros de excelência em reabilitação. Então, é difícil. No privado, tá? No privado, para quem tem um plano de saúde, é um pouco mais fácil. Você acaba tendo acesso a físio, a fono, apesar de os serviços que são oferecidos, na grande maioria das vezes, eles são serviços... Não são suficientes. Não são suficientes, são serviços rápidos e quem acaba tendo condição financeira... A gente que atende AVC, a gente acaba sempre encaminhando para um fisioterapeuta ou para um fonoaudiólogo que consegue oferecer um serviço diferenciado. A gente tem esses profissionais aqui no estado, nós temos bons fisioterapeutas, bons fonoaudiólogos acostumados a atender AVC, a fazer reabilitação pós-AVC, mas acabam sendo um serviço que leva mais tempo, fica 1 hora, 2 horas com cada paciente. Isso muitas vezes tem que ter um custo particular. E que não é nenhum luxo do paciente, né? A gente está falando de uma necessidade desses pacientes. E um problema grande também é que por mais... não adianta a gente ter 1 ou 2... Além da questão de quantidade de vagas, não adianta ter 1 ou 2 grandes centros espalhados, né? Esses pacientes, eles precisam... Muitas vezes estão acamados. Eles precisam que o profissional vá até a casa dele. Não tem como levar um paciente... Os pacientes com sequela não mexem no lado esquerdo do corpo. Aí moram... Esse cenário eu já li várias vezes. Moram no alto do morro. A filha fala pra você, olha, como é que eu vou levar? O ideal é que os pacientes de ranking 5, que são os acamados,
pelo menos eles pudessem ficar internados, né, em hospitais, em modelos como do CREFS, como da Rede Sara, ficasse ali pelo menos os primeiros 30 dias, 30, 90 dias, para ele conseguir deixar de ser acamado, né, e pelo menos virar um se ranking adaptar 4, ao máximo possível. para conseguir ter alguma independência, alguma autonomia. E nós precisamos falar também que não é só o fisioterapeuta e o fonoaudiólogo, mas nós precisamos também de cada vez mais neurologistas e médicos fisiatras acostumados com a reabilitação do AVC. Eu acho que isso nós temos uma carência desse profissional. Nós temos muitos neurologistas hoje que sabem fazer a fase aguda, muitos neurologistas que sabem fazer a prevenção secundária, que nós vamos abordar, mas poucos neurologistas familiarizados com a reabilitação. A gente acaba deixando isso para o fisioterapeuta, para o médico fisiatra, e nós sabemos que eles têm algumas técnicas mais atuais, hoje mais modernas, que podem ajudar na reabilitação. Tratamento de espasticidade, né? Isso, a utilização, indicação e prescrição adequada de órteses, né? E aplicação em casos selecionados, né, de toxina botulínica, que muda o desfecho desses pacientes, tanto do ponto de vista funcional como controle de dor. Isso aí, e tem coisas também agora sendo utilizadas aí, como estimulação transcraniana, né, transmagnética, então são coisas que não estão ainda na realidade do SUS, mas para quem tem acesso, vale a pena tentar. Isso mesmo. A gente falou de tratamento de fase aguda, comentou um pouco agora de reabilitação. Outro ponto importante é a gente investigar a causa, né, do AVC, para que a pessoa não tenha de novo esse evento, no caso do AVC isquêmico, né? A gente sabe que cada 4 pessoas que têm AVC, uma vai ter de novo, né? Até slogan da Sociedade Brasileira de AVC. Como que você vê que nós estamos nesse cenário no Espírito Santo, do ponto de vista público e privado também? Ainda dentro do AVC isquêmico, né? Depois acho que a gente pode deixar um tempo aí para falar do hemorrágico, né? Que a gente acaba esquecendo dele um pouquinho, mas quando você tem um AVC isquêmico, como eu te disse, a primeira etapa é diagnosticar e ver se ele é candidato a tratamento de fase aguda. Depois você vai tentar descobrir por que ele teve esse AVC. Isso deve ser iniciado o mais rápido possível, essa investigação, ainda durante a internação. Então, os protocolos básicos, eles recomendam que o paciente, durante a internação, além da tomografia do crânio... Voltamos para o conceito de unidade de AVC. Além da tomografia de crânio e da ressonância de crânio, esse paciente tem que fazer, durante essa internação, um estudo dos vasos do pescoço, que quase sempre é uma angiotomografia ou uma angiorressonância, para ver se tem algum entupimento das carótidas que mereça algum tratamento específico. Ele deve fazer um estudo cardiológico, com no mínimo um eletrocardiograma para ver se tem arritmia, e um ecocardiograma transtorácico para ver se tem algum trombo no coração, ou se o coração tem uma fração de ejeção baixa. E alguns exames de sangue, né? O perfil metabólico ali, para ver colesterol, glicose, afastar diabetes e tratamento das dislipidemias. Essa seria a investigação básica. Subgrupos de pacientes mais jovens, ou alguns tipos específicos de AVC, aí nós vamos estender a investigação, né? Muitas vezes fazendo um ecocardiograma transesofágico, para enxergar mais detalhadamente dentro do coração, para pesquisar, por exemplo, o forame oval patente, fazer um Holter, que é para ver se tem uma arritmia, né, a fibrilação atrial, e ter mais chance de encontrar ela, fazer exame de sangue para pesquisar doenças infecciosas, doenças inflamatórias, doenças genéticas. Então vai ter um subgrupo de pacientes que vai precisar. Essa investigação, ela nem sempre vai ser concluída durante a internação, mas ela deve ser iniciada durante a internação. Porque alguns desses exames não ficam prontos, né, em 10 dias, ali, os resultados, exames de sangue, e nem todas as unidades de AVC vão ter acesso a esses exames mais sofisticados, como Holter e ecocardiograma transesofágico. Perfeito. Eu acho que a prevenção também secundária, a investigação secundária do AVC, até, vamos colocar aí, né, 1995, isso era o papel quase que exclusivo do cardiologista. Sim. Com a grande leva de neurologistas que foi aí encantado pelas novas terapias, isso acabou sendo o dia a dia de um neurologista, né? Não Sim. só o neurologista vascular, que a gente teve a oportunidade de passar por essa formação, mas também o neurologista geral. A gente, hoje em dia, nós neurologistas somos profissionais que conduzimos essa investigação secundária, obviamente junto com o cardiologista, mas faz parte do nosso dia a dia, né? Do consultório. E é importante. E também de fase aguda. A gente precisa explicar o porquê que a gente tem que fazer esses exames. Porque quando você descobre a causa do AVC isquêmico, o tratamento muda. Nem todo AVC é tratado igual
para ele não dar de novo. Exato. Né? A prevenção secundária, ela pode, na maioria das vezes, vai ser feita com medicamentos orais, antiagregantes plaquetários, como AS, né, clopidogrel, vão servir para um tipo de AVC. Mas se você identificar uma causa cardiológica, uma arritmia ou um trombo, você tem que usar um anticoagulante. Então, só aí já muda completamente o tratamento. Total. E se você encontrar, por exemplo, uma placa, uma estenose grave numa carótida, às vezes tem que fazer uma cirurgia, uma arterectomia, ou colocar um stent. Então, não é que a gente vai fazer exame por fazer. Os exames, eles vão direcionar qual vai ser a melhor forma de evitar que o AVC isquêmico ocorra de novo. E a chance de recorrência é muito alta, especialmente nos meus 30 dias até o primeiro ano. Então, a gente precisa investigar. Uma analogia que eu gosto de dizer que é a seguinte, que diferente do infarto agudo do miocárdio, onde 90% das causas é a doença aterosclerótica coronariana, né, tem uns 10% aí, talvez um pouquinho mais, dependendo da casuística, que são as minocas da vida. No acidente vascular cerebral, a reflexão é um pouco mais longa, né? Isquêmica, no caso. A gente tem aí grandes grupos, né? Talvez a classificação mais antiga, aí 5 grandes grupos, né? O AVC pode ser cardioembólico, pode ser doença de grandes vasos, pode ser uma doença de pequenos vasos, pode ter outras etiologias e pode ser de causa determinada, onde você investiga e não acha... E essas causas determinadas são bastante frequentes, né? As estatísticas mostram que, por mais que você investigue, as grandes séries mostram que 30% a 40% você não acha a causa do AVC. Pelo menos a primeira investigação. Por isso que de tempos em tempos o neurologista pede para repetir a angitomografia, pede para repetir o Holter, pede para repetir o eco, para ver se pega a causa desse AVC. Agora, já caminhando para a última parte da nossa conversa, dentro do que você falou no início, uma das coisas que chamou a atenção é que você disse que nós vivemos num país em desenvolvimento, onde uma das principais causas, né, junto com o infarto agudo do miocárdio, de mortalidade no nosso país é o AVC. A primeira e a segunda causa. A primeira e a segunda estão sempre ali revezando uma na outra. Já nos países desenvolvidos, isso já está caindo para quinto, né? Isso. Como que a gente vai para reduzir, para transformar o Brasil, então, num país onde a quinta causa de mortalidade vai ser o acidente vascular cerebral? Aí nós vamos estar conversando sobre prevenção primária, né? Então... Que é um assunto... Sim, a prevenção primária, quer dizer, como você faz para evitar de ter um AVC? Hoje nós sabemos, foi até slogan de uma campanha da World Stroke Organization, né? 80% dos AVCs são preveníveis, né? Alguns anos atrás, essa era a campanha. Então, por que o AVC acontece, gente, né? Vamos lembrar, a artéria tem que entupir. Nós estamos falando do AVC isquêmico. Se for AVC hemorrágico, uma artéria tem que romper. Rapidamente, no AVC hemorrágico, a grande maioria das vezes a artéria rompe por pressão alta. E no AVC isquêmico, as artérias entopem por pressão alta, por colesterol alto, por tabagismo, por glicose alta, que é diabetes, e as duas condições que acabam levando a tudo isso, que é obesidade e sedentarismo. Então, o que a gente tem que fazer para evitar reduzir a chance de ter um AVC? Do ponto de vista de risco absoluto, se eu tivesse que investir em uma única coisa, nada se compara a controlar a pressão arterial. É a doença mais prevalente. Então, o dia que a gente conseguir ter um controle efetivo da pressão arterial na população brasileira, acesso, né, aos medicamentos, acesso ao acompanhamento com cardiologista, com clínico, e claro, combate à obesidade e ao sedentarismo para que você reduza a pressão arterial, nós vamos ter menos AVC isquêmico e menos AVC hemorrágico. Então, o controle da pressão arterial, e hoje o controle é um controle bem rigoroso, é você ser 12/8. E se você for diabético, 11/7. Então, é ter uma pressão arterial 12/8 mesmo, no máximo. Saindo da pressão, vamos passar para tabagismo, é inadmissível, né? Inadmissível, seja cigarro tradicional ou cigarro eletrônico, todos os dois aumentam o risco de várias doenças, incluindo o AVC. Então, as estatísticas mostram que para quem fuma e tem um AVC, só de parar de fumar, você reduz a chance de quase 50%. Então, o impacto é muito grande. No caso da dislipidemia, que é colesterol alto, né? O uso das estatinas, os medicamentos que ajudam a controlar o colesterol, acompanhados também de ezetimibe, dos novos medicamentos que existem, são fundamentais para você ter aquele exame de sangue, né, o colesterol, que chama LDL, que as pessoas chamam de colesterol ruim. Hoje, cada vez, esse nível tem que ser mais baixo. Os últimos guidelines de 2025 sugerem um LDL menor que 50 se você já teve AVC. Tá? Então, isso só vai ser atingido com o uso de medicamento. Tá? Depois, passando pelo diabetes, né? Você tem que ter ali um controle rigoroso do diabetes. Existe um marcador de bom controle de diabetes, que é a hemoglobina glicada, que ela deve ser menor ou igual a 7. E cada vez mais tratar obesidade e sedentarismo.
Então, hoje o tratamento da obesidade evoluiu. Etilismo, né? O tratamento da obesidade evoluiu. Nós temos vários medicamentos hoje que ajudam a perder peso, além das mudanças de hábito de vida. E a atividade física, né? A atividade física ela tem que ser no mínimo, se for uma atividade aeróbica leve, tá? Ela tem que ser 4 vezes por semana, 10 a 15 minutos, seria uma caminhada num ritmo bom. E se for uma atividade aeróbica mais intensa, uma corrida, ela tem que ser pelo menos 2 vezes por semana, de 15 a 20 minutos. Isso é o que está nos guidelines. Mas claro que se você fizer mais, melhor ainda, né? E a questão do etilismo que você citou, existe um limite, né, para isso, né? Os guidelines falam, o ideal é que você não consuma álcool. Mas existe um limite muito pequeno, né, de doses para homens e para mulheres que poderiam ser toleráveis dentro do contexto de AVC. Então, voltando à sua pergunta, por que nós ainda temos muito AVC no Brasil? Porque a nossa prevenção primária ainda não está sendo feita tão bem feita como nos países desenvolvidos. Na hora que a gente chegar lá, o nosso número de AVC vai cair também. E a gente consegue ver essa realidade de uma forma bem aplicada nas diferenças do dia a dia. Trazendo então a informação de que os países desenvolvidos, as taxas de doença cérebro e cardiovascular são muito menores, a gente que tem a oportunidade, a maioria dos médicos do Brasil acaba trabalhando tanto no SUS como no privado, a gente vê 2 tipos de realidade diferentes. Sim. O doente SUS, né, o paciente SUS, que chega com 400 de glicemia, pressão 220, 110, é dia a dia da gente atendendo. E chega mais cedo, né? É. Ele tem idade menor. Isso eu percebo cada vez mais. Eu trabalho em 2 serviços, um público e um privado aqui. No hospital privado, os AVCs acontecem por volta dos 80 anos de idade. E no SUS, os AVCs estão acontecendo entre 50 a 60 anos. Porque invariavelmente também a idade acaba sendo um fator de risco, mas como essa pessoa é exposta a menos risco... Muito mais cedo, né? Uma pessoa não controla a pressão, a pessoa não controla a obesidade, não controla a diabetes desde os 20, 30 anos de idade, com 50 anos ela tem um AVC. É uma realidade diferente. Para a gente poder caminhar para o final, agora já a última pergunta, é o seguinte... A gente vê o impacto dessa doença, né? O AVC é uma doença que tira anos de vida não só da pessoa que teve, mas também de um familiar que passa a ter que cuidar daquele paciente, né? Numa estrutura familiar onde as pessoas vivem aí com um recurso financeiro limitado, a pessoa tem que parar de trabalhar e passa a cuidar da pessoa que teve o AVC. Como que tá isso aí? Existe algum suporte? Deveríamos ter mais suporte assistencial do ponto de vista governamental para esse tipo de paciente? É um espaço que vale a pena para o governo trabalhar nisso aí? Então, hoje, né, estima-se aí que 30% a 40% das aposentadorias precoces no Brasil são por causa de AVC. Né? Então, se você previne AVC, se você trata o AVC na fase aguda da forma adequada, você vai ter menos sequelas e menos pessoas dependendo dos seus familiares e dependendo da previdência, né, público-privada. Então, a primeira coisa que eu acho que as autoridades e o poder público deveria realmente entender que para reduzir o impacto sobre invalidez e afastamento temporário pós-AVC, seria evitar o AVC e tratar ele da forma correta. Esse é o primeiro contexto. Agora, realmente... Depois que o paciente tem um AVC e que ele ficou impossibilitado de trabalhar e que seus familiares vão ter que cuidar dele, eu acho que existe uma rede ainda mal estruturada de apoio a esse paciente. Com certeza. Nós temos associações de pacientes aqui no Brasil, né? Associação Brasil AVC, Rede Brasil AVC, são instituições não governamentais que acabam dando apoio e trazendo algumas orientações no seu site. Se você tiver acesso aí à internet, você consegue buscar isso. E você tem algumas orientações, né? Porque esse paciente acaba podendo ser beneficiário de uma aposentadoria por invalidez ou um ganho temporário ali enquanto ele está se reabilitando. Algumas vezes esses pacientes têm alguns direitos que muitas vezes o paciente que tem um AVC não fica sabendo, como por exemplo descontos e isenções de impostos. Tá? Compra de carro, né? Isso, imposto de renda. Né? Então, isso não é para todo mundo, não é para qualquer AVC. Tem que ser um AVC que realmente causou invalidez. Não é um AVC minor, mas é sim para aquele paciente que está acamado. Então, assim, o que eu recomendo em relação a isso daí é que, se tiver algum familiar, né, que está assistindo esse podcast aqui, e também para os médicos, é que a gente passe a dar orientações para os nossos pacientes para eles procurarem se informar. Eventualmente procurar um suporte jurídico, constatar um advogado especialista em direitos trabalhistas, vamos dizer assim, né? Para ver se após o AVC
ele acaba sendo candidato a ter esse tipo de benefício, porque ele vai acabar... Eu vou deixar alguns sites aqui sites, que trazem essa links, informação. O site da Rede Brasil AVC isso aí, traz isso. E da Associação Brasil AVC também. Porque isso pode trazer um certo alívio, né? Nos cuidados. Minimizar um pouco esse momento o sofrimento, difícil. Com certeza. Eu acho que é isso. Eu agradeço, né, a sua participação. Acho que a gente conversou bastante hoje sobre o cenário do AVC no Brasil, no Espírito Santo, em todas as esferas que a gente podia ir, desde fase aguda, prevenção, reabilitação e tratamento. Nós temos, acho que uma das principais mensagens que a gente tem para dizer aqui é que nós vivemos numa ilha de tratamento do AVC e, sem dúvida, uma das pessoas que é responsável por isso é você. O José Fiorotti, para quem não sabe, é uma pessoa que publicou com certeza, o artigo brasileiro de maior impacto, participou da publicação desse trabalho no mundo, que foi o Resilient, publicado no maior jornal, um dos jornais mais respeitados de medicina, que é o New England. É uma figura conhecida e reconhecida internacionalmente, nacionalmente, e é sempre bom conversar e aprender com você, e eu tenho certeza que essa conversa foi muito proveitosa para todas as pessoas que puderam participar e escutar. Obrigado pelo convite. Eu acho que a gente pode, no segundo momento, talvez abordar um pouco mais, né, a questão do AVC hemorrágico, porque o tratamento evoluiu muito. Dizer que eu tive a felicidade, né, de conseguir, com o apoio de pessoas muito importantes aqui do estado, precisa citar, né, o Leandro, né, um colega neurocirurgião, foi fundamental para a gente montar essa estrutura de atendimento ao serviço do AVC. Pessoas importantes que passam por você e por todos os nossos colegas. Hoje nós somos mais de 20 neurologistas envolvidos lá na unidade AVC do Hospital Central. Sempre tivemos bastante apoio, né, da instituição, da direção do hospital e também da Secretaria Estadual de Saúde. Senão a gente não teria conseguido fazer isso. Então, o tratamento do AVC não é um tratamento rápido, não é um tratamento fácil, dá trabalho para você montar a estrutura, mas quando você tem objetivo, quando você tem foco, quando você se cerca de pessoas que têm os mesmos ideais que você consegue. Então, essa é a mensagem que eu quero dizer para quem for neurologista e está assistindo esse podcast. Se você estiver numa região aí que não tem serviço de AVC, procure montar junto de um colega, procure estruturar isso daí, porque tem muita gente tendo AVC ainda no Brasil e a gente não pode deixar de oferecer esses tratamentos que a gente conversou. Muito obrigado aí pela oportunidade, Daniel. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário. Descomplicando a Neurologia, o podcast onde a gente sempre traz informações relevantes da saúde neurológica e como você pode aplicar isso no seu dia a dia. Obrigado por todos e até a próxima.